A batalha não foi fácil. O homem de cabelos grisalhos, gritando, golpeou com a espada para a esquerda e para a direita. Figuras roxas de criaturas parecidas com zumbis caíram e sangraram. A espada do homem estava coberta de sangue enquanto ele acertava seus alvos repetidas vezes. O homem também ficou ferido, mas isso não o impediu de lutar. Vários pensamentos vieram à sua mente. Ele estava cercado por uma multidão de monstros roxos e pensou que não importava qual fosse a resistência desse corpo no inferno. Ele teve que desembainhar a espada novamente para repelir a nova ameaça que vinha dos monstros. Ele acenou com a arma e pensou que não entendia qual era o objetivo da batalha sem fim. Furioso, ele cortou com sua espada todos que estavam em seu caminho, e os monstros se espalharam em diferentes direções. Ele soltou um grito alto: "Eu sou o rei do povo." Sua espada brilhou como um raio, e o homem gritou novamente: "Eu sou um herói." Uma gigantesca figura vermelha apareceu na frente dele. O homem reconheceu o governante do inferno. Ele ficou com a cabeça apoiada no topo das pedras e os cabelos ruivos espalhados pelos ombros. O homem levantou a cabeça e gritou, virando-se para o gigante: "O que você quer de mim?" O governante do inferno estava cercado por uma multidão de demônios que tinham rostos terríveis e distorcidos, e o homenzinho gritou desesperadamente para cima: "Como você ousa fazer isso comigo, rei?" O governante do inferno deu uma tragada em seu cachimbo e soltou uma nuvem de fumaça pela boca. E ele disse ao homem que ele era um idiota. Ele perguntou ao homem se ele enlouqueceu quando começou a gritar essas bobagens. Este homem patético realmente se imagina onipotente? Um cara que pode roubar alguma coisa? Um monge que mata um inimigo? E o rei do povo, capaz de liderar pessoas? O líder acenou com seu cachimbo. O líder do inferno rosnou que quando uma pessoa fica na frente dele, então ele não é um rei, nem um soldado, nem um monge, mas apenas um pecador. O rosto do rei se contorceu à menção do fato de que ele era um pecador. O líder do inferno disse que o rei é apenas um homem que foi para a guerra. É um pecador que queimou seu povo inocente. Ele cortou a cabeça daquele que tentou se rebelar. Ele é apenas um rei que matou um monte de gente pelo trono e pelo poder. E ele ainda não entende por que estão fazendo isso com ele. O líder disse que ele governa no inferno. E o rei só sairá daqui quando seu sofrimento for igual a todas as vidas que ele tirou. O governante do inferno disse que o rei deveria permanecer aqui e deixá-los despedaçá-lo, após o que ele partiu. E o cruel rei ficou com uma multidão de monstros que o agarraram. Ele disse isso com frieza nos olhos, em voz baixa. O servo do rei do inferno, Noman, continuou sua história. Depois disso, ele pulou alegremente e disse ao rei que era muito legal. O governante e guardião do inferno riu e disse que Noman falava sobre isso há 300 anos. E Noman disse que ficaria chateado. O rei do inferno perguntou por quê. Noman respondeu que, como o rei anunciou inesperadamente sua aposentadoria, Teobo se tornaria seu sucessor, mas ainda lhe falta muito. O rei disse que lhe parecia que Teobo estava enfrentando a situação. E Noman respondeu que foi por causa de Teobo que surgiram tempos difíceis. O rei disse que os pecadores devem sofrer porque precisam expiar os seus pecados. Junto com Noman, eles entraram no palácio infernal. O rei disse que tudo o que precisava fazer era iniciar o caminho do renascimento. E Noman respondeu que estava um pouco preocupado. O rei agradeceu a Noman por seus esforços e prometeu que não o esqueceria mesmo após o renascimento. Noman observou que o renascimento não é um processo fácil e deixou o rei manter sua palavra. O rei disse que as pessoas de alguma forma conseguem lidar com isso. Ele esperava que ele também aguentasse e aconselhou Noman a não ter medo por ele. Noman respondeu dizendo ao rei para não se preocupar com Teobo. O rei respondeu que não estava preocupado. Ele se aproximou da abertura brilhante e Noman, que o acompanhava, perguntou se esse era o único caminho. Ele pairou ao lado do rei e não entendeu por que estava tão quieto. Noman não conseguia entender o que estava acontecendo, nem tudo estava como deveria ser. Os dois saíram para a floresta. Abaixo havia um rio atrás do qual a cidade começava. Noman não entendia onde eles estavam. O rio deveria estar cheio de sangue, mas agora há água fluindo ali. Em vez dos gritos dos pecadores, eles ouvem o canto dos pássaros. Isso é algum tipo de loucura. Noman não conseguia acreditar no que via, e percebeu que Teobo, o canalha, estava tramando alguma coisa. O caldeirão em que os pecadores deveriam ferver fica frio de repente. Agora é água da chuva, não pessoas pecadoras. O que está acontecendo? Onde está Teobo, afinal? Emranin. Noman virou-se para o rei. Precisamos voltar. Este lugar não é para você. O rei do inferno gritou que também não entendia o que Teobo havia feito e o que aconteceu com o renascimento real. Noman ficou surpreso que o rei estivesse pensando em renascer naquele momento. O rei gritou novamente que há muitos anos esperava por esse momento, e se Teobo não estivesse aqui não poderia renascer.
O corpo de Noman começou a se distorcer, e ele gritou para o rei ter cuidado. O rei decidiu que seu companheiro havia enlouquecido, mas neste momento, Noman começou a desaparecer num estranho redemoinho. O rei olhou para sua mão, e viu que seus dedos também estavam distorcidos. Neste momento, um pilar de luz caiu do céu e iluminou tudo ao seu redor. O rei ficou sob a luz brilhante. O rei não conseguia entender quem fez isso. A terra se separou da força que veio do céu. Uma voz vinda de cima percebeu que ele e o rei do inferno não se viam há muito tempo. O rei virou-se para o local de onde vinha a voz e perguntou se o orador queria que ele cuidasse de Tcheolbo. Ele disse a Deus que a culpa era dele porque ele se esqueceu deles. E por que o rei deveria ir agora? O rei disse que não poderia renascer agora devido à incompetência de Deus. Mas ele não é mais um servo de Deus. Ele se foi? Ou Deus é muito velho e começou a esquecer tudo? O rei exigiu que Deus o deixasse em paz, mas houve uma forte explosão, e o rei ficou no meio de uma nuvem de chamas vermelhas. Uma abertura se abriu na parede. A luz do céu começou a desaparecer gradualmente, e a abertura se abriu mais. O rei realmente não queria ir para lá. Ele resistiu, mas ele queria muito renascer, e a única saída era encontrar Tcheolbo. Ele prometeu que todos os culpados pelo que está acontecendo agora pagarão por isso. E ele entrou na abertura. Noman voou com ele. Uma estrela brilhante iluminou as ruínas desertas, e o rei e seu companheiro sobrevoaram uma enorme cidade com casas e praças. Em alguns lugares havia fogueiras e fumaça espalhada pelas ruas. Como um cometa brilhante, o rei voou sob os raios de luz. Ele caiu no asfalto com tanta força que rachou e destroços se espalharam. O rei levantou-se e o brilho do fogo iluminou seu rosto. Ele se viu no mundo humano, mas não conseguia entender por que havia tanto caos aqui. Por que está tudo queimando? Ele vê uma multidão de pessoas fugindo horrorizadas de um perigo invisível para o rei. O rei não se move e vê figuras vagas surgindo do fogo. Finalmente os monstros saíram das chamas e agora podem ser vistos. O rei fica surpreso ao reconhecer os monstros. Muitas vezes ele os via em seu inferno. Estes são os mortos. Ele entende por que o inferno está vazio. Todo mundo está morto no mundo humano. O choro alto de alguém pode ser ouvido na rua. A criança se perdeu. Caiu, e um monstro roxo com olhos ardentes se agarrou a ela. Sua mão agarra a perna da criança. O bebê grita ainda mais alto de dor e chama a mãe. O monstro está pronto para devorar a criança, e parece que nada pode salvar a pobre criança. Mas o rei consegue correr até o monstro a tempo. Com um golpe, o monstro é atirado para longe da criança. Tanta sorte que o monstro voa muitos metros para trás e bate em uma parede. O rei sente cheiro de sangue por toda a parte. Ele está cercado pelos mortos e pergunta com raiva: o inferno não é suficiente para eles? E como eles ousam pecar diante do próprio rei do inferno? Os falecidos são as criaturas que as pessoas se tornam após a morte. Eles vão para o inferno para pagar o preço por todos os pecados que cometeram na vida terrena. Uma alma que se arrependeu após o castigo renasce. Este sempre foi o caso por milhares de anos. Mas o que aconteceu agora? Monstros terríveis, obcecados pela sede de sangue, aproximam-se do rei. É inútil conversar com eles. Eles ainda não entendem nada. O rei entende perfeitamente que desde tempos imemoriais pecadores merece uma boa surra, e o rei começa a educar. O primeiro golpe, e o monstro aprende uma grande lição. Os movimentos do rei são tão rápidos quanto um raio. Ninguém consegue escapar dos golpes do guerreiro mais importante do inferno. Mas os monstros continuam a atacar, e o rei é surpreendido por um comportamento tão estranho. Um deles, o maior, ataca o rei mostrando os dentes. O punho do rei atinge o monstro na cabeça com toda a força. Depois no corpo, parece que ele o enterrará no chão até a cintura. O monstro cairá no chão, perdendo a consciência por alguns segundos. Então ele tenta se levantar, cuspindo sangue e dentes. Mas o rei do inferno não permite que ele caia em si. Ele imediatamente ataca novamente e desfere um golpe ainda mais forte no falecido. A força dos golpes levanta uma nuvem de poeira. Os monstros não veem nada do que está acontecendo ali. Ficam parados, impotentes. Surpresa e medo estão escritos em seus rostos. O rei se levanta e fica surpreso que, por algum motivo, os monstros não o atacam mais. Eles realmente querem que ele os destrua? Neste momento, uma luz brilhante surge atrás das cabeças dos monstros. Há uma forte explosão e o rei mal tem tempo de pular para o lado. Noman gagueja um pouco quando pergunta se o rei do inferno está bem. Todos os participantes da batalha pararam e olharam atentamente para as chamas ardentes. Os falecidos abriram caminho e uma figura aparece do fogo. Com os olhos ardentes, com um enorme porrete de guerra no ombro, a criatura emerge das chamas. Até Noman notou que uma atmosfera terrível estava se adensando em torno desta criatura. A criatura não se parece com um falecido comum. Havia um forte cheiro de sangue vindo dele.
O monstro abriu a boca e soltou um rugido terrível. Ele pegou o vergalhão e correu para o rei do inferno que estava na frente dele. Noman percebeu que esse degenerado não tinha absolutamente nenhuma mana boa, e disse ao rei que ele mesmo poderia matar o monstro. O rei observou o monstro enfurecido, pensando profundamente. O monstro balançou e jogou o vergalhão no rei, que continuou imóvel. Havia um cheiro desagradável de queimado. O metal brilhante estava voando e prestes a matar seu alvo. O rei pensou muito, porque o monstro matou tantas pessoas. A suposição veio por si só, para absorver suas forças vitais. O monstro quer renascer. A mão do rei interceptou a arma mortal que avançava direto em direção à sua cabeça. O reforço congelou a poucos centímetros do rosto do rei. Ele a segurou com um aperto de ferro. Ele jogou a barra de ferro para o lado e pensou que seu palpite poderia estar errado. Renascer sem qualquer provação é um tabu infernal. E o rei correu para atacar o monstro. O monstro não esperava que seu lançamento não levasse a nada, e ficou muito surpreso. Num instante, o rei se viu perto do monstro e pensou que, dados todos os fatos, seu sucessor se opõe a ele. O rei estendeu a mão, envolto em chamas vermelhas. Seu punho estava cerrado com força e preparado para atacar. Seu inimigo só poderia ser Teobo. Seu golpe perfurou a carne do oponente. O rei decidiu que iria queimar o pecador. Hellfire irrompeu de sua mão e consumiu o corpo do monstro. Ele soltou um grito terrível que destruiu o espaço. O monstro voou para longe, com enormes feridas abertas em seu corpo. O rei aproximou-se com confiança do local onde o monstro caiu. Ele colocou a bota na cabeça caída do inimigo. E eu perguntei a ele: ele é realmente um degenerado tão louco e foi tão longe que mata pessoas? Ele ficava perguntando se o monstro realmente matava pessoas para renascer. De repente, o monstro ganhou vida e ficou de pé. Ele correu para o rei. O rei evitou o ataque e achou que era fraco demais para alguém que absorveu força vital. O monstro agarrou uma pedra enorme e avançou novamente contra o rei. O rei achou engraçado tentar matá-lo com uma pedra. Todos os falecidos agarraram-se ao rei, tentaram imobilizá-lo para ajudar a matar o monstro. O rei olhou para eles perplexo. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Um sorriso alegre brilhou no rosto do monstro. Com todas as suas forças, ele jogou a pedra bem na cabeça do rei imóvel. O rei se curvou com o golpe. A criatura estava prestes a atirar a próxima pedra. Ele riu de seu oponente. A pedra voou e atingiu o rei novamente na cabeça. De repente, o monstro percebeu que faltava alguma parte em seu corpo e ficou surpreso ao descobrir que segurava a pedra com apenas uma mão, e a outra havia desaparecido em algum lugar. Uma voz zombeteira foi ouvida lá de baixo, perguntando ao monstro por que ele parou de rir. O rei surgiu em fumaça e chamas, e sua aparência era terrível. Uma enorme flor de fogo do inferno floresceu perto do rei. O monstro foi consumido por essas chamas e soltou um grito furioso e desesperado. As chamas subiram mais alto que os edifícios mais altos e alcançaram o céu. Do centro da explosão, o rei voou para o telhado de uma casa vizinha. Ele ficou ali sozinho, cercado por pétalas de chamas vermelhas e uma lua de sangue olhando para ele do céu. Ele perguntou ao falecido se eles gostaram. De cima ele olhou para o falecido e quis saber se eles agora o obedeceriam. Os falecidos caíram de joelhos e imediatamente concordaram que obedeceriam ao rei. Ele ficou no topo e o falecido obediente sentou-se sob seus pés. O rei disse que todos seriam condenados. Ele desceu do telhado e começou a listar os pecados dos falecidos. Eles pecaram ao escapar do inferno, causando o caos. Eles pecaram quando machucaram as pessoas. Ele passou por todos, nomeou seus pecados e disse que era muito ruim. O rei nomeou os termos pelos quais o falecido trabalharia por seus novos pecados: 700 anos para o caos, 2.000 para a fuga. Aqueles que prejudicam as pessoas recebem 10.000 anos. Ele se voltou para seu sucessor. Se você não gosta de alguma coisa, apareça e diga. O rei abriu o espaço e o sol brilhou na abertura. Grama verde e árvores floridas apareceram diante do falecido. Eles olharam para esta foto com surpresa. Com uma pergunta silenciosa, entraram no inferno, que era tão diferente daquele de onde haviam escapado. Um dos falecidos tentou dizer algo ao rei, e ele confirmou que era para lá que todos deveriam ir. Apesar de lá haver grama e árvores, agora eles vão arrancar ervas daninhas. Com um chute hábil, o rei jogou o falecido para dentro. O falecido tentou dizer alguma coisa, mas conseguiu emitir sons incompreensíveis. O rei não os ouviu, simplesmente ordenou que arrancassem toda a grama com as mãos. Um dos falecidos rugiu alguma coisa, mas não ficou claro o que. A porta se fechou, e o rei e seu gato ficaram sozinhos na rua da cidade. Noman sugeriu que o falecido queria dizer algo, e, em sua opinião, algo importante. Alguns deles conseguiram escapar. Esta notícia foi uma surpresa para o rei. Ele perguntou para onde eles fugiram. E eles fugiram para uma escola regular.
As paredes da escola estavam manchadas de sangue. Vários falecidos vagavam pelos corredores. As crianças se esconderam deles nas escadas e disseram que seria difícil passar. Uma garota sugeriu procurar outro caminho. Era Lee Ji-woo. Seu poder se chamava Undertaker. O jovem notou que se as coisas continuarem assim, eles morrerão. E a segunda garota perguntou se Lee é o Undertaker. Então por que seu Deadcatcher é tão fraco? A garota continuou dizendo que outros agentes funerários têm habilidades sobrenaturais, mas o que a própria Lee pode fazer? Lee respondeu que ainda não havia encontrado uma pessoa morta para pegar a roupa emprestada, mas ainda seria capaz de proteger a todos. Neste momento, o falecido saiu da esquina. Eles encontraram as crianças e agora avançaram sobre elas, confiantes de que seriam uma presa fácil. As crianças subiram as escadas correndo, na esperança de escapar dos monstros. Um dos falecidos agarrou Lee, que foi o último a ir. Seus dentes alcançaram a garganta da garota, e ela resistiu desesperadamente. Neste momento, um dos meninos descobriu uma porta aberta. Lee jogou o monstro para longe dela com um chute hábil. Ela gritou para seus amigos fugirem, e ela os alcançaria em 1 minuto. Um dos monstros já agarrou a segunda garota pela perna. Ela gritou de dor e medo. O monstro mostrou seus enormes dentes afiados. A garota gritou em desespero por socorro. Sem hesitar, Lee saltou e protegeu a garota do monstro. Os dentes do monstro fecharam-se no ombro da garota. Ela chutou o monstro escada abaixo. E ela perguntou à amiga se estava tudo bem. Mas a amiga começou a afastar as mãos de Lee e exigir que ela não a tocasse. Ela correu para a porta aberta e enquanto corria gritou para Lee que ela era lenta demais para o Undertaker. Lee sabia sem entusiasmo que a garota ainda não tinha nenhum arranhão do monstro. Amigos gritaram para Lee se apressar e fechar a porta. A garota saiu correndo e girou a maçaneta da porta. Monstros imediatamente começaram a arrombar a porta com um rugido terrível. O jovem disse que pensava que se os monstros invadissem, todas as crianças estariam mortas. Mas Lee esperava que a porta afastasse os monstros por um tempo. Ela pegou um lançador de foguetes e estava prestes a atirar. Um foguete brilhou intensamente acima da escola, enviando um sinal de socorro. Lee disse que agora os mais velhos virão em breve e tudo ficará bem. Mas outros jovens não partilharam a sua alegria. Eles a culparam em vez de resolver o problema. Ela está rindo. Se morrerem, será uma perda à escala nacional. A garota que Lee salvou disse que, como Undertaker, Lee era completamente inútil e quase morreu por causa de sua mediocridade. Ela disse que Lee não sabe quem é seu pai. Se ela se machucar, então o pai dela. Neste momento, o rei do inferno apareceu ao lado das crianças e notou que elas não tinham absolutamente nenhuma boa educação. A menina perguntou indignada ao rei. Quem era ele para falar assim com ela? Ele respondeu que era o rei do inferno, o que deixou todos perplexos. As pessoas ficavam no telhado sob uma chuva torrencial e não sabiam o que fazer. O rei do inferno virou-se para o céu e perguntou o que aconteceu lá. Um vazamento, e ele chamou seu nome, San Chinin, imperador de Jade. E a garota achou que ele estava louco. O jovem perguntou diretamente ao rei se ele estava louco. E quem é ele para agir como um idiota em Seul? Como ele chegou aqui? O rei respondeu que estava procurando os mortos e veio aqui porque havia cheiro de sangue aqui. Ele explicou que estava se perguntando o que estava acontecendo aqui e simplesmente interveio. As crianças se divertiram muito. A menina disse zombeteiramente que ele realmente achava que poderia ser agente funerário. E o jovem começou a zombar das roupas do rei. O gato perguntou se ele poderia matar aquelas pessoas mal educadas, mas o rei respondeu que eram apenas crianças. Foram os pais deles que não os criaram adequadamente. Então, quando os pais morrerem, será possível dar-lhes uma surra. As crianças não viram o gato Noman e pensaram que o rei estava falando sozinho. Eles decidiram que o rei estava ameaçando seus pais e começaram a ameaçar o rei. Um dos meninos agarrou o rei pelo peito. Então Lee interveio, querendo evitar uma briga. O menino a empurrou, gritando que ela estava incomodando todo mundo. Ela caiu e uma fumaça azul saiu de seu ombro. Ela pensou que a mordida do falecido iria infectá-la e ela realmente esperava aguentar, até que o resto dos agentes funerários chegasse. O rei do inferno olhou para a garota e não conseguiu entender de quem ela o lembrava. Nesse momento, o menino continuou a gritar que todos eram pessoas terríveis. Ele disse que se seu pai fosse para o inferno, o próprio rei do inferno choraria e pediria desculpas a ele. Estas palavras divertiram muito o rei do inferno. O menino não conseguia entender o que havia de errado com esse geek, porque ele estava sorrindo. O rei continuou a sorrir, mas o menino não conseguia entender o que havia de engraçado no que ele dizia. Então decidi bater no estranho, e meu pai descobriria isso mais tarde. E ele atacou. Noman ficou muito indignado e gritou que o desgraçado não deveria fazer isso.
Mas o menino não ouviu o gato, e o rei do inferno recebeu uma pancada no queixo. Um relâmpago brilhou e iluminou a cena de uma luta no telhado. Noman achou que era tarde demais para parar a luta agora. Neste momento, Lee correu até o rei e o abraçou para protegê-lo do próximo golpe. Ela disse que você não pode simplesmente ficar parado em uma briga. Você precisa ser capaz de se esquivar. De repente ela tossiu e saiu sangue de sua boca, mas ela ainda disse que protegeria a todos com todas as suas forças. Ela foi até o menino para impedi-lo de atacar o rei novamente. O canalha gritou para ela se afastar e parar de falar bobagens. Uma faca brilhou em sua mão, e ele disse que todo lixo deveria saber o seu lugar. Ele avançou com uma faca contra o rei e a garota. Um aperto de ferro agarrou a mão do atacante. Quando um pecador aparece, o rei do inferno o observa com atenção, e por muito tempo. Mas como pode o rei do inferno ignorar isso? Ele abraçou a garota com uma das mãos e com a outra segurou a mão que segurava a faca. A faca caiu da mão do menino e ele gritou que estava machucado. Ele gritou para ser libertado imediatamente e repetiu que estava com dor. Mas o rei continuou segurando sua mão. Com uma raiva impotente, ele começou a ameaçar o rei de que o mataria. O rei disse que matar alguém não é tão fácil quanto o jovem pensa. O rei perguntou se o menino realmente foi criado pelos pais de tal forma que ameaçava ser morto. O rei soltou a mão do menino e ele continuou a gritar ameaças. Ele continuou a ameaçar matar e disse que contaria tudo ao pai. O menino disse que jogaria o corpo do rei aos mortos e eles desdenhariam de comê-lo. O rei decidiu que era inútil conversar e tentar argumentar com o jovem. Ele não ouve as palavras e se entrega à raiva. A mão do rei estendeu-se para o galho que estava ao lado dele. Ele sabia muito bem que os pecadores precisavam ser espancados para que começassem a entender o que lhes estava sendo dito. Ele mostrou o galho para o menino e perguntou o que ele lembrava. O menino não entendeu de que tipo de bobagem esse homem estava falando. O segundo menino exclamou que este galho parecia a varinha de Harry Potter. O rei gostou do nome, e o menino com raiva aconselhou o amigo a calar a boca. O rei balançou e bateu no traseiro do menino mal educado com uma vara. O golpe foi forte e forte. O menino não esperava por isso, não entendeu que isso aconteceu, e o rei perguntou se ele agora seria educado ou repetiria a lição. Ele prometeu ao garoto que iria dar uma surra nele com esse Harry Potter. E novamente ele bateu na bunda dele com toda a força. O menino pulou e gritou alto de dor e ressentimento. O rei perguntou se ele gostou de Harry Potter. O menino gritou e lágrimas escorreram de seus olhos. O rei continuou a espancar o menino e perguntou o quanto isso o machucou e se ele se arrependia de seu mau comportamento. O gato ficou muito satisfeito com a forma como seu dono estava criando o pequeno canalha. E as outras crianças olharam horrorizadas para o que estava acontecendo. Eles não gostaram desses métodos de educação. O rei bateu no menino e disse que Harry Potter ajudaria a queimar todos os pecados do menino. Finalmente o jovem caiu no chão, mas a sua educação ainda não havia terminado. Seu traseiro estava vermelho, e o rei perguntou se o jovem canalha havia recuperado o juízo. O rei aconselhou o jovem a usar o cérebro, caso contrário ele iria espancá-lo novamente com um Harry Potter tão bom, mas assustador para pessoas mal educadas. De repente a garota olhou para a beira do telhado e soltou um grito alto. Ela viu mãos roxas e gritou que os mortos estavam subindo para o telhado. Eles subiram no telhado em antecipação a uma presa fácil. E eram muitos, quase toda a parede estava coberta deles. A menina chorou e perguntou o que deveriam fazer agora. Lee disse que iria protegê-la e disse-lhe para ficar atrás dela. Lee se levantou e se preparou para lutar contra o falecido. Ela disse à menina para descer correndo para a escola, mas ela não entendia como sobreviveria ali, pois dentro da escola também estava cheio de mortos. A chuva se intensificou, relâmpagos brilharam. Lee disse que todos os mortos saíram da escola. Estão todos aqui e esta é uma chance de sair vivos. Lee gritou para a garota não perder tempo e correr, e ela imediatamente saiu correndo. Os rapazes tentaram abrir a porta que dava para dentro da escola e o rei os observou. Lee disse ao rei para ir com os outros. E ela vai ficar e lidar com os monstros. O rei disse que tinha visto muita gente, mas foi a primeira vez que viu alguém como Lee. Ele perguntou por que ela ajuda os outros e não pensa primeiro em si mesma. Seus companheiros a insultam e a ignoram. Eles não têm honra, apenas falta de educação e raiva. Mas Lee ainda arrisca a vida para protegê-los e nem fica bravo. E então ele foi atingido na cabeça por uma garota furiosa. Ela disse que ele era muito falador para sua idade e o chamou de bebê. A menina aconselhou a criança a não falar besteiras e descer com os outros. E ela mesma atrapalhou a horda de mortos. O falecido se aproximou da frágil garota e mostrou os dentes. A situação era muito perigosa. O rei achou que a garota era muito imprevisível, e isso era algo como uma linha absoluta.
Ele achava que, de qualquer forma, a garota não deveria morrer, porque ao lado dela ele era o rei do inferno. E ele se preparou para a batalha. Ele estava prestes a usar o estilo Sin of Revere e foi engolfado pelo fogo do inferno. À luz do relâmpago cintilante que dividia o céu, o rei correu em socorro da garota. Então um pensamento lhe ocorreu e ele parou. Talvez não devêssemos interferir. Nessa situação ele precisa procurar Teobo com urgência. O que acontecerá com as pessoas neste caso? Ele viu Lee lutando desesperadamente contra os monstros. O rei levantou-se e perguntou a si mesmo: importa para ele se as pessoas morrem ou sobrevivem? Nesse momento, ele ouviu risadas do lado de fora da porta, e a voz de alguém o chamou de bastardo estúpido. Os dois rapazes riram e disseram que haviam trancado a porta, e agora o rei não conseguia sair do telhado. O canalha gritou que não valia a pena criá-lo, e que agora deixasse o rei morrer junto com esse idiota. Eles subiram as escadas correndo, desejando que o rei recebesse o que merecia. O rei voltou-se para seu gato e disse que não se importava com esses bastardos. O gato concordou. O rei do inferno ficou pensando profundamente e não sabia o que fazer. Um dos falecidos, que era claramente perigoso, invadiu-o. Lee ultrapassou o morto e cobriu o rei do inferno. Ela já estava muito cansada e caiu apoiada nas mãos. Os mortos se aproximavam dela por trás. Eles agarraram as costas da garota com os dentes. O sangue jorrou das feridas. Mas ela continuou a cobrir o rei do inferno. Ele perguntou surpreso por que ela estava fazendo isso. E ela respondeu: você realmente precisa de um motivo para proteger as pessoas? Estas palavras causaram uma profunda impressão no rei do inferno. Relâmpagos e trovões rugiram, e o rei pensou que Teobo havia desaparecido. O falecido enlouqueceu e tornou-se brutal. Inocentes lutam e morrem. Por que Deus continua impedindo o rei do inferno? As regras de Deus são boas, mas pessoas inocentes morrem. E o rei decidiu queimar os pecadores. Houve uma explosão e os mortos se espalharam pelo rei. Ele enviou chamas do fogo do inferno aos mortos e pensou que lhe faltava bom pessoal para a cooperação. Os mortos perderam braços, pernas, cabeças e voaram pelo ar como pássaros. O rei pegou-lhe nos braços e venceu, orando a Deus para não impedi-lo. Porque a partir de agora o rei fará o que achar melhor. Ele carregou Lee debaixo do braço e disse a ela que ela receberia um grande salário. Assine 4 apólices de seguro e férias a qualquer momento. Uma boa pensão. E na próxima vida ela se tornará filha de um proprietário de terras. Ela trabalhará para Deus. Ele perguntou se ela concordou com tais condições. A menina disse que o trabalho foi excelente, e ela concordou. O rei sentou a garota contra a parede e perguntou como ela se sentia. Lee viu que ela estava gravemente ferida, percebeu que ela estava morrendo e decidiu que eles se encontrariam na próxima vida. Mas isso não convinha ao rei. Ele preferia viver aqui e agora. Ele pegou o fino fio de fogo com o dedo. E a manifestação do inferno começou. Lee se viu em um fluxo de luz azul e fria. O espanto apareceu em seu rosto. Ela e o rei se encontraram em um lugar mágico, sob um céu azul claro e brilhante. Uma enorme árvore tocou as nuvens com sua copa. O rei disse que ela foi a primeira pessoa a estar aqui em corpo humano. Ele convidou um novo funcionário para o primeiro inferno que criou com as próprias mãos. Lee não conseguia acreditar que ela estava no inferno. Ela tocou o tronco de uma árvore enorme e percebeu que tudo havia acontecido de forma muito inesperada. Todas as suas feridas desapareceram e ela estava completamente saudável. Ela perguntou quem era seu interlocutor e pediu para contratá-la para um emprego. O rei girou um fino fio vermelho no dedo. Ele se apresentou à garota e disse que era o grande rei do inferno. Mas a garota pode chamá-lo de Enranin. A garota não conseguia acreditar que tudo isso fosse realidade. Ela disse que seu nome era Li Jiwu, e o rei disse a ela para segurar a mão dele. Ele amarrou um fio vermelho na mão dela e disse que agora ela é como um deus. Ela não envelhecerá e nunca morrerá. Será fácil viver. E pensei que tudo isso era uma mentira completa. Lee gostou muito da fita vermelha. Ela achou muito fofa. Uma ponta do fio estava enrolada em seu dedo anular. Ela perguntou: o que isso significa? Neste momento o céu escureceu, e Yermanin pensou que parecia estar começando. O céu começou a ficar vermelho com reflexos azuis. Yermanin disse à garota que eles precisavam ir. Ele disse a ela que ela tinha o fio do destino nas mãos. O rei do inferno disse a Lee para ouvir atentamente o que ele tinha a dizer a ela. Sem esse fio, a menina não sobreviverá aqui. Ela perguntou: sem esse tópico eles vão se separar? O rei do inferno respondeu que não. Tudo iria acabar. A garota acordou com uma voz alta que repetia seu nome: Li Jiwu. Ela abriu os olhos e viu um homem ao lado dela que suspirou de alívio. Ele estava feliz que a garota recuperou o juízo. Ela reconheceu Minho Sunbei. A manhã já havia chegado e a chuva havia parado. Ela pensou que tudo o que aconteceu com ela foi um sonho.
Minho disse que viu o sinal dela e correu para ajudar. Graças a Lee, não houve vítimas. As pessoas limparam o pátio dos restos mortais. Minho contou para a garota que os alunos que ela estava salvando estavam escondidos na sala de aula. Mas algo estranho aconteceu com eles. Eles estavam cobertos por um líquido fedorento e pegajoso. A garota se lembrou dos acontecimentos da noite passada e do rei que criou o menino como Harry Potter. Então não foi um sonho? Ela notou uma fita vermelha em sua mão e percebeu que era realmente um fio do destino. Tudo o que aconteceu com ela não foi um sonho. Neste momento, o nome dela foi chamado. A mulher severa perguntou à menina se ela estava ferida. Era Park Yuna Sumbainin. Lee respondeu que estava bem, mas não especificou que era graças a Emranin. Ela agradeceu a Park por sua preocupação, mas disse-lhe para calar a boca e disse que se não fosse pelas habilidades de Lee, ninguém se preocuparia com ela. Park disse a Lee para não se atrasar para o trabalho. Minho tranquilizou Lee e disse-lhe para não levar a sério as palavras da mulher, pois Park estava muito preocupado com Lee. Ela até chegou imediatamente ao local. Minho chamou um táxi para a garota e disse que se encontrariam amanhã. Lee estava andando de táxi e pensando que as crianças estavam seguras. Ela olhou para o fio do destino em sua mão. E lembrei-me das palavras do rei de que tudo poderia acabar. Neste momento, um gato apareceu perto dela e disse que ela havia feito um pacto com o inferno. A menina ficou com tanto medo que seu grito fez o carro pular. O taxista perguntou se ela estava bem. Lee respondeu que ela estava simplesmente com medo de um inseto que voou pela janela. Ela perguntou ao gato quem ele era, e ele respondeu que era o conselheiro de Emranin, e que seu nome era Noman. Ele disse para a garota não se preocupar. Ele é invisível para as outras pessoas. Lee perguntou onde estava o próprio Emranin, e Noman respondeu que tinha ido ver seus discípulos. Lee não conseguia entender por que ele procurou os estudantes. Noman riu, e disse que o rei foi sozinho e voltaria em breve. A menina lembrou com que cara o rei do inferno deu ao menino uma lição de educação, e ela exigiu que o taxista a levasse para onde ela dissesse o mais rápido possível. Neste momento, o rei do inferno se aproximou de um enorme edifício. Ele não conseguia acreditar no quão grande era, e se perguntou se seria difícil. Mesmo assim, ele se aproximou da porta pensando que agora eles não poderiam escapar. Aproximou-se da porta de vidro, que se abriu para um homem que passava. Mas o vidro foi tão limpo que o rei decidiu que toda a parede era uma porta e estava aberta. Ele foi direto para o vidro, pensando que as pessoas eram muito interessantes. O homem tentou impedi-lo, dizendo que não era uma porta. Mas o rei já havia batido a cara no vidro. O vidro quebrou com o golpe do rei. "Abra!" O rei ordenou e entrou na abertura resultante, para grande espanto do homem que lhe deu conselhos sobre como entrar por uma porta normal. As pessoas não entendiam como o vidro temperado de alta qualidade poderia ser quebrado. A segurança do prédio deu o alarme porque um estranho havia entrado no prédio. O pânico surgiu. Alguns não entenderam o que havia acontecido. Alguns nos aconselharam a fugir. Uma mulher estava no segundo andar e observava o que acontecia no saguão do prédio. Ela tinha um brinco com o número 2 na orelha. Ela olhou para Emranin com curiosidade e deleite. E eu me perguntei, de onde ele tirou tanta energia? Ele é realmente o rei do inferno? Emranin olhou surpreso para a mulher. Eles encontraram seus olhares, e Emranin saltou para o segundo andar com um salto, direto para a mulher. Isso foi uma surpresa para ela. Ela parou de rir de surpresa. Os guardas não entendiam como o alienígena poderia cobrir tamanha distância com um salto. O rei do inferno olhou para a mulher, e ela pensou que definitivamente era ele. Ela riu de novo, e perguntou ao rei qual era o problema dele. O rei perguntou quem ela era. A mulher dirigiu-se a ele pelo nome e disse que Emranin ainda era o mesmo e não se lembrava de rostos. Ela continuou dizendo que desde que se conheceram pela primeira vez, o nome dela era Baeku, e ela já viveu no inferno. Neste momento, um grito foi ouvido abaixo. Alguém exigiu que todos calassem a boca e fizessem o que ele ordenou. O rei e a mulher olharam para baixo ao mesmo tempo. Um menino mal-educado desceu e repreendeu severamente o homem que o acompanhava. Ele perguntou se ele trouxe o que pediu. O homem respondeu que tinha trazido, e o menino gritou para ele não dar um sermão, e o que o homem faria se isso acontecesse de novo. O rei do inferno ficou feliz por ter encontrado o merdinha. Ele estava prestes a pular, mas Beku o segurou e perguntou se ele estava procurando pelo mesmo garoto. Ela pediu para ouvi-la antes da partida do rei e perguntou se era tão importante puni-lo. O rei respondeu que isso era importante, e Baeku ficou muito surpreso. O rei disse que juízes e policiais humanos podem fechar os olhos e dar as costas. Mas o rei do inferno não deixa ninguém escapar e sempre pune os pecadores. Muita gente boa sofreu. Ele se lembrou da garota Lidiwa. Baeku observou que Emranin ainda é o mesmo, e não mudou.
Mas o rei não a ouviu mais. Ele pulou e ficou na frente do menino gritando. Ele não conseguia acreditar no que via e gritou que havia trancado o rei no telhado. Como ele foi parar aqui? O rei riu e disse que o menino foi em vão ao pensar que não iria sair. Ele disse ao menino que se ele não pensasse em seu comportamento, pegaria Harry Potter novamente. E ele apontou a varinha para o menino, que gritou alto em resposta. Beck-Wu assistia tudo de cima e não conseguia entender que tipo de bobagem estava acontecendo e o que Harry Potter tinha a ver com isso. O menino caiu e gritou que não havia necessidade de bater nele, e Beck-Wu achou que apesar da bobagem, funcionou. Os guardas deram o alarme e correram para deter o intruso. Beck-Wu gritou de cima que todos deveriam deixar o rei em paz. Ele não é seu inimigo. Os guardas cumpriram a ordem e se dispersaram. O rei pensou que faria o que quisesse. Beck-Wu gritou lá de cima que Emra poderia fazer o que quisesse, e pensou que essa mulher era uma líder nata. Ele se perguntou, quem é essa mulher e por que todos a ouvem? Neste momento, o menino fugiu gritando, deixando os homens que o acompanhavam no local. O rei não gostou que a criança fugisse novamente. Estava prestes a alcançá-lo, mas a mão de alguém bloqueou seu caminho. O homem disse que este era filho do presidente Kang. O rei não entendeu o que isso significava e olhou para o homem. Ele disse que o Sr. Kang é o presidente da Kansun Corporation, o maior conglomerado da Coreia. Ele tem enorme influência no campo empresarial. O rei do inferno ainda não entendia o que seu interlocutor queria dizer. O homem suspirou desapontado porque não sabia de outra forma explicar a gravidade da situação. Ele agarrou o rei pelas roupas e ordenou-lhe que não tocasse no jovem mestre. E saia daqui imediatamente. O rei ficou imóvel e o guarda não entendeu se tudo estava acontecendo em um sonho. Ele queria jogar o homem atrevido no chão, mas ele não conseguiu movê-lo, apesar da grande diferença de peso. O rei agarrou a mão do guarda e perguntou se ele realmente queria que ele se humilhasse diante do menino por ser filho de um homem de alta posição. Emranin riu e ficou interessado. Ele perguntou ao guarda se é realmente necessário presumir que se uma pessoa tem dinheiro, então ela tem poder. O guarda só estava pensando se ele estava lutando contra uma pessoa agora. O rei jogou fora a mão do guarda e aconselhou-o a não falar bobagens. Ele saiu dizendo que não se pode cometer crimes se tiver poder. E o guarda se engana se pensa que o mundo é assim. Isso está longe de ser o caso. O guarda tentou detê-lo, mas a dor no braço o impediu. Ele gritou que não eram apenas os agentes funerários que se vestiam como o rei e rasgavam sua camisa. Placas de ferro eram visíveis sob a camisa no peito do homem. O rei virou-se e olhou para o homem com interesse. Ele rapidamente mudou sua aparência. Agora ele estava pronto para usar sua habilidade, o punho de ferro. Seu rosto começou a parecer uma máscara de ferro. Ele correu para atacar o rei. Precisava detê-lo de qualquer maneira. Com todas as suas forças, ele atingiu o rei do inferno, e tudo ao seu redor foi iluminado com um brilho prateado. Ele estava prestes a desferir um segundo golpe, não menos poderoso que o primeiro. O segundo golpe também atingiu seu objetivo. Sob a poderosa pressão, o rei não conseguiu contra-atacar o inimigo e voou para o lado. O guarda levantou a mão novamente, e estava prestes a acertar o rei novamente. O rei do inferno novamente voou muito longe e alto, errando também o golpe. Por alguns segundos ele pairou no ar, e então caiu, levantando um monte de poeira. O guarda estava orgulhoso de sua habilidade com punho de ferro. De repente, houve risadas lá de cima e Beck-Wu disse ao guarda que ele era muito patético. O homem não conseguia entender do que ela estava falando. A mulher aconselhou o guarda a olhar para trás e repetiu que ele era patético. O guarda não teve tempo de olhar para trás. Emranin correu até ele por trás e disse que havia encontrado um pecador. O guarda começou a se virar para ver o que estava atrás dele. Mas ele não teve tempo. O punho do rei do inferno voou direto em seu rosto. Mas este golpe não causou muitos danos. O rei decidiu que seria mais difícil para ele do que pensava. Mas o guarda ficou surpreso ao ver que seu oponente agia como se nunca tivesse havido uma briga antes. Ele rosnou de raiva por estar prestes a acabar com o geek. E com poder 10 vezes maior ele avançou contra o rei do inferno. Mas suas mãos foram interceptadas pelo rei, e ele não conseguiu desferir o golpe que havia planejado. O guarda acreditava que isso não poderia acontecer. Ele acreditava que ainda acabaria com seu oponente com pelo menos uma mão, mesmo que o visse envolto em ambas. Emranin percebeu que na sua frente estava um homem louco. Ele deu um chute forte no queixo do guarda. O próximo golpe, não menos terrível, ocorreu imediatamente. O rei do inferno movia-se com extraordinária velocidade e pensava que agora estava fazendo justiça pela primeira vez em 3 meses. Aconselhou o guarda a não levantar a cabeça, pois o golpe do rei seria terrível. Seu punho brilhava sob o brilho do fogo do inferno e poderia esmagar ferro e concreto. O segurança não conseguiu descobrir quem era esse cara.
O rei era superior a ele em força, velocidade e poder destrutivo. O homem percebeu que não estava lutando contra uma pessoa. Baekhu assistiu à luta de cima, mas nada era visível devido à densa nuvem de poeira. Quando a poeira baixou, ela viu um guarda com a cabeça presa no chão. Baekhu achou que o rei estava fazendo um ótimo trabalho, mas algo a preocupava. Pareceu-lhe que Ermanin ficou mais fraco do que antes. E o rei do inferno voltou-se para ela com uma pergunta. Por que as pessoas precisam de uma mortalha? Porque esta é a roupa dos mortos. Baekhu respondeu que era apenas para proteção. Ela desceu e disse que os mortos chegaram ao mundo humano há 20 anos, e as pessoas tentaram se defender. E Ermanin não entendia por que era necessária uma mortalha para proteção. Baekhu disse que as pessoas são inerentemente mais fracas que os falecidos. Quando os falecidos cruzam o rio Estige, são mordidos por monstros escamosos. Os mortos correm há 1000 anos para não morrer. Eles aram o solo com uma carga de 100 quilos. Quanto mais crimes o falecido cometeu, e quanto mais tempo foi condenado, mais forte ele é em comparação com as pessoas. Mas alguns dos falecidos se arrependem e entregam sua mortalha às pessoas, para que as pessoas tenham força suficiente para lutar contra os mortos. A maioria dessas pessoas se torna agente funerário e briga com os mortos, mas algumas seguem uma direção diferente, como esse segurança. Lee correu para o corredor do prédio com o gato, e o gato disse que Ermanin geralmente não é burra. Noman reconheceu Baekhu imediatamente e disse que eles não se viam há muitos anos. Baekhu também ficou feliz em ver o gato, e eles lembraram que 300 anos se passaram desde o último encontro. O rei do inferno BVR fica muito surpreso que seu Noman também conheça a mulher. Noman perguntou a Baekhu se Ermanin realmente não a reconheceu, e ela respondeu que muita água havia passado por baixo da ponte desde então. O rei do inferno ficou muito animado e gritou, como ele poderia reconhecer a pessoa. Baekhu olhou para a garota que não conseguia recuperar o fôlego, depois de correr rápido e perguntou quem é. A garota disse que seu nome era Lee Ji-woo, e Baekhu perguntou se ela era humana. Baekhu reconheceu o agente funerário na menina, e não entendeu como ela acabou na mesma companhia do gato e de Ermanin. Noman disse que era uma longa história, e que a garota estava na mesma situação que ele. Toda a aparência de Baekhu demonstrava simpatia pela garota. O rei do inferno ficou bravo, e disse que isso era obra de Deus, e que não havia nada com que simpatizar. E ele exigiu que Baekhu finalmente revelasse quem ela era. A mulher respondeu que ela era um dos 12 signos do zodíaco, Baekhu, o boi. E ela estava no inferno, a empregada do velho Bo. A reunião continuou no escritório. O rei sentou-se em uma cadeira e ouviu Baekhu dizer-lhe que ela não sabia por que diabos isso estava acontecendo. Quando ela voltou a si, ela se encontrou aqui. E ela não sabe onde Teobo está agora. O rei do inferno estava desesperado, pois pensava que encontraria rapidamente seu sucessor. Mas Baekhu não fez nada para ajudá-lo. O rei pensou em como as coisas poderiam ter chegado a tal caos. Talvez algo tenha acontecido com Teobo. Ou ele fez tudo conscientemente e de propósito? É muito cedo para pensar nisso. O rei não tem informações suficientes. Baekhu disse que também trabalhou duro para encontrar uma saída para a situação. Ela mostrou alguns papéis e disse que isso definitivamente ajudaria. O rei do inferno disse que Baekhu era boa no que fazia e a convidou a voltar. Mas ela recusou com uma risada. O rei do inferno presumiu que ela não queria voltar por causa de Teolbu. Baekhu perguntou onde estava seu novo funcionário. Ele respondeu que estava em uma missão simples e começou a ler as anotações que Baekhu havia feito. Nas ruas da cidade tudo corria normalmente. Os carros circulavam, os transeuntes caminhavam. O filho mal educado do Sr. Kang correu pela rua gritando por socorro, com Lee o perseguindo. Ela exigiu que o menino parasse imediatamente. Os transeuntes olharam e pensaram que estavam fazendo um filme de perseguição. Recentemente o rei deu a Lee uma vara. Ela perguntou surpresa o que era, e recebeu a resposta que era Harry Potter. Ela perguntou por que precisava dele, e o rei respondeu que enquanto aquele garoto idiota estivesse livre, ele os incomodaria. Além disso, por causa dele, Lee quase morreu. Portanto, ela deve completar uma tarefa simples. Se ele falhar, o próprio rei cuidará disso. Lee concordou, mas não sabia o que fazer quando encontrasse o menino. Neste momento, Baekhu chamou o rei ao escritório. O rei disse a Lee que quando ela encontra um cara, é seu trabalho. Grite bem alto. Queime o pecador. E acenar para Harry Potter com toda a força, que foi o que Lee fez na rua, surpreendendo os transeuntes. O menino estúpido fugiu dela gritando. Lee seguiu tudo o que Ermanin disse a ela, e ela ficou com muita vergonha. Ela se lembrou da pena que Baekhu olhou para ela, e não conseguiu entender por quê. Sua vara acidentalmente atingiu um homem que passava. Ela começou a se desculpar com ele por seu erro. O homem se virou para ela e, surpreso, a chamou pelo nome.
Lee Jinwoo. Foi Minho Sanbei quem perguntou o que ela estava fazendo aqui quando lhe disseram para ir para casa. Ignorando seu pedido de desculpas, Minho Sanbei agarrou a garota pelo colarinho. Ele a puxou para a esquina e disse que talvez isso funcionasse melhor. Ele disse que ela deveria ajudá-lo. A menina perguntou o que ela deveria fazer. Um homem estava andando pela rua, e Lee e Minho estavam escondidos na esquina. Um brinco estava pendurado na orelha do homem que caminhava. Ele sorriu feliz. Minho disse que deveriam pegá-lo juntos. O falecido desavisado cuidava de seus negócios. Os jovens o observavam da esquina. Minho disse que estava perseguindo esse monstro há muito tempo, e Lee sugeriu enfraquecê-lo imediatamente. Mas Minho respondeu que então o falecido escaparia imediatamente. Ele era um grande artista de fuga. Ele disse que precisamos seguir o morto, e quando surgir a oportunidade, atacar inesperadamente. O morto estava procurando algo no lixo naquele momento. Ele olhou em todas as latas de lixo. Lee não conseguia entender o que ele estava fazendo. Então Minho explicou a ela que estava patrulhando. Onde quer que esse homem morto apareça, um enorme falecido aparece imediatamente atrás dele e estraga tudo. Provavelmente este é um subordinado explorando o caminho para o chefe. Talvez sua tarefa seja destruir a interferência. Parte da rua estava coberta por uma cortina velha. O morto caminhou até ela e estendeu a mão para afastar o tecido. O filho do Sr. Kang estava escondido atrás da cortina e estava com muito medo. O falecido ficou muito feliz com sua descoberta. O menino percebeu que este era o seu fim. Minho não podia deixar um civil se machucar. Ele correu para salvar o menino. Mas ele pode não ter tempo. O morto já havia estendido a mão cheia de poder maligno para o menino. Era tarde demais. Houve uma explosão poderosa, mas então Lee chegou e agarrou o menino um segundo antes da explosão. Eles foram jogados para trás, e virou no ar. Lee segurou o menino com força para que ele não caísse. O monstro realmente não gostou que sua presa legítima fosse tirada debaixo de seu nariz. Minho gritou que Lee Ji-woo estava fazendo um bom trabalho. Desta vez, Minho não ia deixar o monstro ir e estava prestes a atacá-lo. O homem estava cercado por uma nuvem rosa de suas habilidades. Ele gritou para o monstro: "Anote seus pecados." E ele usou sua habilidade, os estigmas de um cientista, para derrotar o monstro. Ele voou em cima do falecido, segurando uma enorme rede na mão. O monstro riu alegremente novamente. O poder de Minho não o afetou. Minho não conseguiu romper a defesa do falecido. No entanto, isso não impediu o homem. Ele concentrou mais força nas mãos e estava prestes a repetir o ataque. Antes disso, ele ordenou que Lee Ji-woo evacuasse as pessoas e pedisse reforços. Lee gritou que ela entendia tudo e faria isso, mesmo que Minho resistisse um pouco. Minho gritou para Lee voltar o mais rápido possível, e o monstro já o estava atacando. Mingu entendeu que o falecido não era um lutador, mas se recuperou rapidamente do golpe. Mas agora não era hora de pensar. Era preciso se movimentar e atacar. E o homem enviou um forte fluxo de força contra o monstro. Ele usou seus poderes em todo o seu potencial e gritou com o esforço. O monstro não pareceu sentir os golpes que choviam sobre ele de todos os lados e contra-atacou. Minha foi jogada para trás pela força do ataque. O golpe do monstro foi como o golpe de um martelo a vapor. Minha foi vomitada. Ele ficou suspenso no ar e o morto exultou com seu sucesso. O monstro saltou alto e desferiu um golpe forte direto na mandíbula do homem. O sangue jorrou da boca de Mingu e sua cabeça caiu para trás. Mas ele conseguiu se defender da nuvem de suas forças e revidou o monstro. Uma pequena abrasão apareceu no rosto do monstro, mas não havia outros ferimentos. Mingu viu que seus golpes foram ineficazes e não causaram nenhum dano ao monstro. Ele precisava descer ao chão. Caso contrário, não seria capaz de criar força destrutiva suficiente. O monstro começou a endireitar sua mortalha e uma nuvem de poder o envolveu. O homem olhou horrorizado para o que seu oponente estava fazendo. O monstro usou sua habilidade, um morcego fantasmagórico, e voou acima do solo. Muito rapidamente ele se aproximou de Minhu e o agarrou pelo peito. Ele o jogou com tanta força que Mingu voou para baixo, contando com a cabeça todos os ângulos que surgiram em seu longo e difícil voo. O homem exausto foi monstruosamente pressionado contra a parede da casa. Riu triunfantemente da fraqueza das pessoas, que não podia ser combatida nem com uma mão. O monstro estendeu a mão e pretendia acabar com o homem de uma vez por todas. Mas um golpe forte o desviou do curso. Lee chegou a tempo e desferiu uma série de socos e chutes no monstro, dos quais o monstro não gostou nada. Minhu mal abriu os olhos e ficou surpreso ao ver que a ajuda chegou tão rapidamente. Lee estava ocupada. Ela estava espancando o morto e se esquivando de seus golpes, mas conseguiu gritar para seu parceiro que havia contatado uma determinada pessoa. Minhu perguntou para quantas pessoas ela ligou e pediu ajuda.
Li respondeu que estava sozinho e que estaria aqui em breve. Mingu gritou que o falecido não é tão simples. Ele usa uma mortalha, e isso exige o esforço de pelo menos 2 agentes funerários do primeiro nível e vários do segundo. E Li é apenas um idiota por não entender isso. Ele não conseguiu se levantar depois da batalha. Mas ele teve força para gritar e gritou que por causa da burra eles iriam morrer aqui. A menina não teve tempo de ouvir os gritos do companheiro e correu em direção ao monstro. E ela foi capaz de chutá-lo bem embaixo da mandíbula, fazendo-o literalmente perder a cabeça. Depois disso, ela chamou a atenção de seus companheiros e respondeu que não iria morrer nesta vida. Mingu mal conseguia ficar de pé, encostado na parede e observando a garota tratar o morto. Ele não conseguia se lembrar se Li Jiwoo sempre lutou tão bem. Nesse momento, o monstro recebeu uma joelhada no corpo. Li se movia como se tivesse uma mortalha, mas ela não tinha nenhuma mortalha, apenas um fio vermelho no pulso. O falecido estava mal. Sangue escorria de sua boca e seu sorriso havia desaparecido. Ele se virou para fugir da mulher desagradável, mas suas pernas se enroscaram e ele caiu no chão. Li Jiwoo observou que ela causou grandes danos ao morto. Então o morto usou uma tática inesperada e começou a correr em volta da garota, mas não chegou perto dela. Li não conseguia entender por que o monstro estava circulando ao seu redor. Por precaução, ela assumiu uma postura de luta. Mingu gritou para Li tomar cuidado porque o morto em questão agora demonstrava sua habilidade. O monstro correu mais algumas vezes e desapareceu. Todos perceberam que sua habilidade era furtiva. A rua estava completamente vazia e deserta. Li olhou em volta, mas não conseguiu descobrir para onde o desgraçado tinha ido. De repente, um golpe tangível caiu sobre ela vindo de um lugar vazio. Isso deixou a garota muito irritada porque ela não entendia métodos tão vis de luta. Ela rapidamente se virou, mas viu apenas um espaço vazio. Ela ficou insegura e não sabia de onde o monstro atacaria. E então ela recebeu um golpe de um lugar que não esperava. Olhando para trás, ela percebeu que o monstro estava atrás dela, mas não havia nada que pudesse fazer para ajudar. Ela errou o golpe. O monstro astuto desapareceu novamente, deixando Li sozinho na rua. Ela não sabia de onde seria atacada na próxima vez, por trás, pela frente ou pela lateral, o que não aumentava sua confiança. Nessa hora houve um grito. 3 horas, cara. A garota se esquivou por 3 horas e errou o golpe no rosto de um monstro que apareceu de repente. Ela ficou muito feliz por ter conseguido se esquivar e evitar o perigo. Ela percebeu que era Minyu Sunbei quem estava gritando e perguntou como ele adivinhou. Mingu respondeu que esta é a habilidade de sua mortalha, o estigma de um cientista. Se alguém bater nele pelo menos uma vez, e Minyu viu esse alguém. Agora o canalha não pode se esconder em lugar nenhum do olho, que tudo vê de um homem. Ele o verá sob qualquer disfarce, e a invisibilidade não é um obstáculo para isso. Minyu disse a Li Jiwoo para confiar completamente nele. Agora ele irá guiá-la nesta luta. A garota não tinha nada contra tal ajuda. Ela até fechou os olhos, ela confiava tanto no parceiro. Ele não esperava tal estupidez dela, e estava completamente convencido de que ela era uma tola impenetrável. Portanto, ele a trouxe à razão, gritando que ela precisava abrir os olhos e obedecê-lo sem desligar a visão. A menina pediu desculpas e percebeu que o assunto precisava ser levado mais a sério. Minyu comandou 6 horas, tronco, e Li pulou para o lado. Ao mesmo tempo, ela conseguiu chutar vingativamente o monstro que errou. 2 horas. Pernas, e novamente um rebote e um chute. 1 hora o torso. O monstro levou um chute em uma parte importante do corpo. 2 horas. 1 perna, 10 horas, 1 perna. O monstro já se arrependia de ter usado suas habilidades e incomodado esse casal maluco. Minyu exigiu que a garota acabasse com o monstro, e de cima, uma figura misteriosa de chapéu observava todo o quadro. Foi o discípulo de Yong-Uchi, o falecido, que gostou de assistir à sangrenta batalha. Sean disse ao espaço que hoje em dia, os agentes funerários são muito assustadores, e não há luta interessante. Ele se dirigiu ao seu falecido camarada, com as palavras que o enviou em patrulha. E agora ele deve ajudá-lo, porque seria uma pena se um homem morto com tanto potencial morresse. Ele desceu do telhado e exigiu que a luta parasse. Li não conseguia entender quem era tão atrevido aqui, mas Minyu imediatamente reconheceu o falecido e explicou à garota que esse era o grandalhão de quem ele havia falado. O discípulo Jeon-Wuchi cumprimentou alegremente as pessoas. Ele disse que queria pegar seu amigo. Ele explicou que apenas alguns dos falecidos podem usar sigilo e, portanto, esta filmagem é muito valiosa. Então ele pede um favor a AOS agentes funerários. Minyu tentou influenciar Jung-Uchi com seu poder, mas ele a impediu com o dedo. Mas Minyu não ia desistir e disse que Jung-Uchi não conseguiria nada.
Minyu disse ali para não se surpreender com o fato de o falecido poder se comunicar e ser bastante inteligente. Jung-Woo continuou sua declaração e explicou o que isso significa. Que muitas pessoas como você foram mortas. Ele teceu uma carga de enorme poder da força e a lançou em Minga. Mingu ficou gravemente ferido, e sangue escorria de sua boca. Chung continuou e disse que Minyu sabia disso muito bem, mas ainda assim tentou pegá-lo. E Jung-Woo não entende por quê. Lee Ji-woo gritou alto chamando o nome de Minha. O monstro jogou fora o corpo imóvel de Minyu Sunbei. Ele se dirigiu à garota zombeteiramente e percebeu que seu chefe havia sido atacado bem na frente de seus olhos. E em vez de se esconder, ela o desafia. Ele, Chong-Woo, realmente não gosta dessas pessoas. Ele aplicou o pecado da zombaria e atacou a garota com o estilo de um sacerdote Tao. Lee Ji-woo foi varrida pela força mortal e suas mãos e rosto ficaram cobertos de cortes. O falecido riu loucamente e bilhetes amarelos voavam ao seu redor, representando uma arma formidável. Mas Lee ainda queria atacar o monstro e perguntou por que ela não se importa com sua Minha Sunbei. Por que ela não foge daqui como uma louca? Porque é isso que as pessoas deveriam fazer. Patético e egoísta. Afinal, as pessoas são apenas animais que não se importam com a vida dos outros. Ele tinha certeza de que a garota iria fugir agora. Lee Jin-woo estava coberto de sangue e não conseguia se levantar. O monstro estava observando ela. Porém, a menina se levantou e abraçou Minha Sunbei. O monstro ficou muito surpreso por ela ter coberto o parceiro com o corpo. Ele pensou que ela nem tentou escapar e perguntou por que ela estava fazendo isso. O monstro gritou que a garota estava louca. Ninguém se comporta assim agora e não poderia haver nenhum sentimento de altruísmo nela. Lee respondeu que diria ao monstro apenas duas coisas. Primeiro, para salvar Liuli não é necessário um motivo. E a segunda é que agora Jung-Woo cometeu um pecado. A silhueta do Rei do Inferno apareceu na porta da rua. Ele repetiu as palavras da garota. Um pecado muito grande. Com passos leves, o Rei do Inferno se aproximou de Jeon Woo-shie e disse que seu instinto o chamava desesperadamente. Mas ele não consegue respirar. Você pecou, diz o rei ao pecador. Você machucou este homem inocente e falou palavras ousadas, mas ele não conseguiu nem respondê-las. O monstro sabe quem está por trás dele agora. Tudo o que ele precisa fazer é acreditar. Sua respiração parou, e se ele não começar a respirar agora, ele morrerá. O monstro congelou, incapaz de respirar. O Rei do Inferno passou por ele e se aproximou de Lee. Ele viu que ela estava sangrando e perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que estava bem, mas Minyu Sunbei estava em estado crítico. Até mesmo sua mortalha foi desfeita. E se as coisas continuassem assim, Henranin acenou com a mão, e Lee e seu companheiro se encontraram em pura luz azul. Lee gritou e chamou o Rei do Inferno pelo nome. Ele disse que estava por perto, e não havia nada com que se preocupar, mas a chamou por outro nome. Kangrin. Ele abriu a cortina que separava um espaço do outro. Ao mesmo tempo, ele estava muito orgulhoso de sua habilidade, e saiu, deixando os jovens do outro lado. A garota pensou que seu nome era Lee Ji-woo, mas ela não entendeu o que o rei disse. O próprio rei caminhou calmamente pela rua. Nesse momento, um gato saltou na frente dele e gritou que o rei havia ficado completamente estúpido. O rei deu um pulo de surpresa e disse que o gato o assustou. Ele repreendeu Noman severamente e prometeu que voltaria para o inferno por seu tratamento desrespeitoso ao rei. Nomate respondeu que isso não é o principal agora. Enquanto eles brigavam, Jong-Woo ficou completamente imóvel e não conseguiu dizer uma palavra. Mas observando a conversa entre o gato e o Rei do Inferno, ele pensou que esse cara não era tão formidável quanto parecia. Talvez suas habilidades não sejam tão boas, e ele respirou fundo com cautela. Ele conseguiu. Naquele mesmo segundo, o punho do Corl atingiu sua mandíbula. O falecido voou alto com um golpe, e o sangue jorrou. O rei disse que não permitiu que o morto desperdiçasse oxigênio. Jung-Woo ficou muito bravo. Ele chamou o Rei do Inferno de bastardo. Ele gritou: por que o Rei do Inferno ainda não o perdoou e por que ele está começando tudo isso de novo? O rei não entendeu do que aquele cara engraçado estava falando e o que ele queria dizer com perdão. O rei moveu-se com uma velocidade incrível, envolto no brilho do fogo do inferno, e disse que o perdão nunca foi uma prioridade. Jong-Woo moveu-se não menos rapidamente que o rei e estava se preparando para atacar. E o rei acendeu ainda mais as chamas infernais e voltou-se para o falecido, com a advertência de que o mais importante é o sacrifício. Você me entende, seu bastardo pecador? Perguntou o rei do inferno a Jung-Woo. Jong-Woo gritou que o pecado deveria ser ridicularizado. O rei gritou de volta que os pecadores deveriam ser queimados. Absurdo! Gritou o morto e atacou o rei. Em resposta, o rei convocou o fogo do inferno.
Duas forças colidiram entre si, esmagando e quebrando tudo em seu caminho. Jong-Uchi percebeu que o rei estava tentando remover sua mortalha e destruir seu poder. Ele pegou seu pedaço de papel mágico. Fugindo do fogo do inferno, ele voou alto, e ele afundou longe do local da explosão do fogo do inferno. Mas o rei imediatamente se viu no local onde o morto caiu e lhe deu um soco no queixo. Então o falecido usou a técnica dos 8 portões da estupidez e criou um círculo com seus pedaços de papel. 8 correntes de poder atacaram o rei do inferno, e no centro dessas correntes estava o triunfante Jong-Uchi. Mas o rei estava acostumado a esse tipo de truque dos mortos e ficou calmo, pensando até um pouco no sentido da vida. O morto ficou feliz por ter pego o rei em sua rede. O rei ficou em uma bola densa. Fluxos sinistros de força hostil o acorrentaram em um espaço apertado. Suas mãos foram cortadas e sangue escorria delas. O monstro se alegrou e enviou mais e mais pedaços de papel mortais para o rei. Ele acelerou cada vez mais os fluxos de seu poder e tudo ficou coberto de fumaça verde. Ele gritou que cortaria a carne do rei em pequenos pedaços. E ele usou uma nova técnica de perfuração de vento, que se transformou em uma espada e perfurou o espaço. O rei cobriu o rosto com as mãos para se proteger da nova técnica traumática do morto. O monstro gritou que sua técnica era uma zombaria e tinha a capacidade de selar e imobilizar os oponentes. Portanto, o fogo do inferno do rei está selado com ele, e não pode prejudicar o poderoso Jeon-Wushi. Ele triunfou ao ver a bola de seu poder se expandir. De repente, um enorme fluxo de chamas infernais explodiu e cobriu o céu e a terra. No centro estava o rei do inferno, que falava palavrões. O queixo do monstro caiu de surpresa. O rei formou um círculo de fogo ardente e deu um sermão ao monstro. Ele disse que o monstro esperava em vão ter bloqueado a mortalha do rei. Porque o rei não tem nenhuma mortalha que dê habilidades. O fogo do inferno é apenas o fogo do inferno que queima os pecadores. O rei balançou o punho. Ele disse a Jong-Wushi que havia cometido tantos pecados que seu punho estava inevitavelmente se aproximando do homem morto. Que as chamas infernais se tornaram ainda mais fortes e quentes. Jong-Uchi percebeu que sua música foi cantada e começou a chorar amargamente. E o rei se aproximou dele, e reflexos de fogo infernal brilharam em seus olhos. Mas Jong-Uchi decidiu resistir até o fim, e novamente se preparou para dar uma resposta ao rei. Ele usou a técnica de selamento dos 8 portões novamente. E ele convocou um vento que melhorou essa habilidade. Uma enorme espada de poder colidiu com o poder do fogo do inferno. Mas seu vento foi rapidamente suprimido. O monstro ficou muito zangado por não conseguir lidar com essa chama, apesar de sua força. Ele fortaleceu o feitiço com mais 3 portões. O rei saltou alto e desapareceu do campo de visão do monstro. Ele o socou de cima com toda a força. O monstro caiu no chão, mas rapidamente começou a se levantar. A rua inteira estava cheia de chamas infernais. Jong-Wushi sentiu como se todo o seu corpo estivesse derretendo. Ele queria entender com quem estava lidando e olhou atentamente para o rei, que olhava para ele. O rei, por sua vez, não entendeu por que o pecador não queimou. Seria normal se ele já tivesse virado cinzas. Cat Noman informou ao rei que nada poderia ser feito, porque o rei havia entregue a espada e a mortalha ao seu sucessor, Tiolbo. O gato acrescentou que o rei abandonou as crianças no inferno e foi embora. E o tempo no inferno e no mundo humano flui de forma diferente. O rei admitiu que se esqueceu dos jovens, mas ele garantiu ao gato que carregou as pessoas para um lugar seguro. Enquanto o gato e o rei conversavam, Jong-Wushi ficou ali deitado e pensou que precisava fugir. Enquanto ninguém presta atenção nele e as chamas se apagam, a única chance de escapar apareceu. Ele percebeu que seu oponente era muito perigoso e fez de tudo para desaparecer despercebido. Mas um rei apareceu do nada. Jong-Wushi gritou que tudo o que ele fez foi um erro e que ele não queria e não faria de novo. Ele pediu para ser solto e torceu para que os agentes funerários não tivessem morrido, para não ser tão punido. Ele prometeu que agora levaria uma vida correta. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. O rei não acreditou nele, e disse que todos os pecadores juram que se reformaram, mas ele tinha visto muitos deles durante sua vida. Quando se encontram em uma situação ruim, mentem de maneira muito confiável. Eles prejudicam os outros sem dúvida, mas odeiam ser prejudicados. O rei disse que criou o inferno e sabia do que estava falando. Jong-Wushi finalmente percebeu que ele próprio estava lutando contra o rei do inferno. Ele instantaneamente se reagrupou e usou o selo dos 8 portões novamente, fortalecendo este selo com vento de dragão. A corrente verde de poder moveu-se novamente em direção ao rei. O rei decidiu que era hora de ele administrar a justiça. Este pecador era muito arrogante e não tinha noção de honra. As chamas infernais ficaram mais quentes.
O rei decidiu cortar todos os caminhos de reencarnação do pecador. Ele enviou raios de poder para Yonguchi. Agora ele tinha que se tornar uma árvore. A forma básica de vida dos pecadores. Enormes correntes de energia iluminaram tanto o rei quanto o monstro que se curvava diante dele. Um raio brilhante saiu do solo e perfurou os céus.